Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Offshore. Hoje a nossa convidada já teve acho que 2 ou 3 vezes aqui com a gente participando. Não tem um mês mais ou menos que teve aqui com o Bruno? Uns 2 meses. Uns 2 meses mais ou menos. A Bianca já esteve aqui com a gente, com o Bruno, contando ali um pouco sobre a transição de carreira dela, da época que ela estava ali no segmento alta renda e ela fez a transição para a área de investimentos. Então, se você ainda não assistiu, esse vídeo está aqui no canal da Eu Me Banco, então procura ali no vídeo, pesquisa ali, vocês conseguem filtrar. Assista esse episódio também, que tá muito legal, mas continua aqui. Depois você assiste esse outro pra você não sair, depois cai o vídeo. Então, muito importante, você já curte, compartilha o vídeo e acompanha a gente até o final. Mas vou anunciar a nossa convidada de hoje, Bianca. Seja muito bem-vinda aí ao Papo Offshore. Obrigada mais uma vez estar aqui. É uma honra estar com vocês. A Eu Me Banco que já faz parte aqui do meu coração, já participei do PAP, agora aqui da NB University, então estou super feliz, me sinto em casa. Sabe o que é legal? Hoje a gente fez a reunião semestral, que a gente reúne todo o time e a gente apresenta os dados de como foi o primeiro semestre, para ver se a gente atingiu os objetivos, não atingiu ainda, todo aquele papo de reunião. Só que a gente passa alguns vídeos com alguns momentos desde lá do começo da escola. Nossa! Lembra? Raiz! Momento raiz, um casarão, portão amarelo. Você lembra da primeira imersão? Isso, primeira imersão Você eu participou? tava lá, com certeza. Eu já fiz o PAP, pra quem não sabe, eu já fiz o PAP 2 vezes. E eu era da turma 7 do PAP, então a primeira imersão lá no casarão, eu tava, raiz, cadeirinha ali, apresentação na cartolina ali. Era essa a nossa realidade, foi aonde separou muito os profissionais, né? O joio do trigo ali, as pessoas que realmente queriam crescer na carreira. Foi incrível aquela oportunidade, aquela imersão me despertou para muita coisa. Se eu não me engano, acredito que foi na segunda. Foi na segunda sede, na terceira sede da escola. Era na Frederic Coutinho, onde começou ali com o Fábio, o Paulo e a Fran. Aí mudou para a Zona Norte, que era um estúdio bem pequenininho, acho que era 2 salas desse tamanho aqui mais ou menos. Que era na Taliba Leonel, se eu não me engano. Aí na terceira, que foi quando a gente fez o evento, a gente tinha acabado de mudar pra lá. Foi, não então era recente. Não era estrutura de escola igual. Nada. Era uma casa, era um casarão. A gente fez a imersão na garagem. A gente ficou na sala, pra se reunir na sala. Garagem. E depois foi pra garagem, lembra? Uma delícia. Fez a dinâmica bem no começo e olha que legal. Todo mundo que participou daquela imersão, hoje vocês estão voando no mercado. Você, o Kendi, toda a galera aqui. O Kendi também foi da época da imersão. Ele fez junto comigo. Teve uma galera que prosperou muito ali. Eu acompanho ainda e é tão lindo de ver, né? As pessoas que realmente se dedicam e serve até de inspiração uma para as outras, né? A gente vê o quanto cresceu, o quanto... estavam engajados, então isso só mostra que a gente estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, né, que tinha que prosperar, a vontade era muito latente ali naquele ambiente, né. E aí, o legal foi que hoje a gente pegou a retrospectiva, a gente começou a rodar alguns vídeos antigos da escola, e tava a maior galera daquela turma, vídeo do Claudinei, da Laisla. Nossa, maravilhosos. Tinha... o Léo Freitas, então toda a turma que entrou nas primeiras turmas do PAP, turma 1, turma 2, turma 3, a gente começou a passar os vídeos assim, aí você olhava, caramba, eu lembro, pô, o Léo Freitas, hoje tá no Ian, pô, a Raíza, aí a gente vai lembrando, passa todo um filme assim, você começa a lembrar lá daquele E comecinho. A Raíza tá agora também no IAP, agora com a gente, eu falei, nossa, foi minha professora, agora tá aqui junto comigo, que demais, que legal. É muito inspirador, né, a ambiência faz toda a diferença, eu acho que quando você quer muito crescer, quer muito se desenvolver, e você tá no ambiente certo com as pessoas certas, você já tem ali um planejamento de carreira, um planejamento pessoal, isso faz total diferença. Eu vou te fazer um monte de pergunta disso, mas eu pulei a principal pergunta que eu deveria fazer. Claro. Quem que é a Bianca? O que a Bianca faz? A gente já foi começando ali.
Vamos voltar, vamos apresentar. Primeiro, vamos começar do zero ali. Quem que é a Bianca, o que que a Bianca faz? Fala um pouquinho da Bianca. Para quem ainda não assistiu os outros episódios, que já deve ter umas 2 ou 3 participações da Bianca aqui com a gente. Bom, eu tenho meu nome, eu sempre me apresento ali como Bianca Azevedo nas redes sociais, né? Mas eu tenho mais de 10 anos de mercado financeiro. Comecei no Itaú como estagiária, então comecei ali do zero e fui galgando as posições dentro do banco. Então, passei por agente comercial 1, 2, fui gerente Uniclass, depois eu fui Personalité. Quando eu cheguei ali no Personalité, eu passei por todas as cadeiras, né? Então, eu passei por gerente Premium, depois por gerente High. E dentro do Personalité, eu saí gerenciando uma carteira de mais de meio bi. Então, eu tinha uma média de 417 clientes na época. E médias, como era uma carteira high, era só clientes investidores, né? Focado em clientes investidores. Então, média de clientes ali de 1,5 milhão, né? E aí, eu tinha clientes tombados do private, enfim. Total ali, saí com 517 milhões sobre gestão. E aí, por ter bons resultados, ter um network, eu sempre fui muito boa de network, então eu sempre priorizei a minha carreira, nunca deixei a minha carreira ali na mão dos gestores, então eu sempre fui muito protagonista nesse sentido, de pensar mesmo a longo prazo, pensar no que eu queria já. Então, todas as vezes que eu estou em algum cargo, eu já penso o que eu quero para o futuro, já me programo ali. Para quem me conhece sabe que tenho um planejamento muito estruturado ali da minha carreira. Então, eu olhei para mim dentro do banco e eu sabia que eu queria ir para a área de investimento. Então, eu tentei por algumas vezes ir para o Ion, mas por questão de salário eu vi que eu era meio que uma carta fora do baralho. E os gestores do Ion sempre davam preferência, obviamente, para quem já estava dentro do escritório. Era até mais barato em questão de salário e também para motivar a equipe, né? Até eu, se fosse gestora, também faria essa estratégia, o que é super comum. Então, eu comecei a ver oportunidades fora e foi onde eu passei para ser eu passei na proposta, né? Aceitei a proposta do Bradesco para ir como especialista 2, especialista de investimentos 2. Já tinha mandado toda a documentação, tudo bonitinho, já tinha data de iniciar. Foi quando eu viajei, saí do banco, do Itaú, viajei e falei, olha, não volto mais, né? Já estava programada ali, não tinha dado saída definitiva, mas eu já tinha avisado para os meus próximos ali que eu não voltaria. Quando eu estava viajando no bug, um passeio ali para o Nordeste, no bug, recebo uma ligação inesperada. Como eu tinha um network muito apurado dentro do banco e tinha entregado os bons resultados, tive vários cases de sucesso, meu nome já era muito popular ali dentro dos escritórios do Ion, né? E aí, uma das pessoas que era muito próxima de mim, que eu já tinha passado vários cases de sucesso com ele, me recomendou e foi muito legal porque o Fabrício Maniglia me ligou, então me convidou para ser sócia do escritório de investimentos da Tempos Investimentos. E eu declinei da proposta do Bradesco para ir ser sócia junto com ele no escritório. Então, eu estava com o exame admissional na mochila, na época que eu fui falar com ele, e declinei e aceitei a proposta porque eu ia estar próximo de pessoas que me incentivavam muito. Me brilhava os olhos, me fazia vibrar ali aquela energia que eu queria viver. Então, eu já admirava eles dentro do Itaú e ser sócia deles ia ser incrível. Então, foi onde eu aceitei a proposta e migramos para Tempos. Depois do nossos bons resultados ali dentro da Tempos, né? Tava indo tudo super bem, assim. Inesperadamente, a gente recebeu a proposta da XP Inc. para absorver a nossa operação. Então, foi aí onde foi feita a venda do equity, né? E a gente migrou ali para o XP Inc. mesmo. Então, voltei para o CLT, mas com a minha carteira de clientes e tive uma demanda ali de clientes também originados da XP. E é onde eu estou hoje. Então, eu vivi um pouquinho dos dois mundos, tanto do B2B quanto do B2C, e vivi também a parte comercial dentro de um bancão. Legal, legal. Tem bastante pergunta para fazer.
Mas eu vou voltar ali na época do Itaú. Eu converso muito com a Bianca, a gente troca muitas figurinhas ali. Até tarde. E até tarde, às vezes ela manda mensagem 1, 2 horas da manhã, a gente falando de mercado, a gente vai conversando. E eu sei que ela é muito ligeira, ela é muito lisa para essas coisas. E aí entra na minha pergunta. Você citou ali que quando você estava no Personalité, você tinha bastante network, você tinha um bom relacionamento com o pessoal lá, que foi o que te abriu as portas. Quem não conhece o Fabrício Maniglia, ele é uma das maiores referências no Itaú, ali na parte de investimentos. Hoje ele está ali na XP, mas ele trabalhou por muitos anos no Itaú. Se você falar Fabrício Maniglia 20 ali, anos, né, 20 anos de banco, todo mundo conhece. Então, até um convite que, pô, não tem como ele é recusar. professor aqui do PAP, né? Professor aqui da escola. Então, é até um nível de pessoa que, às vezes, quem tá no dia a dia não consegue ter contato, assim, direto, ter esse tipo de proximidade. E aí que vem minha pergunta. Você é muito boa de relacionamento, de network. Como que é isso para você? Você sempre teve essa facilidade de construir esses relacionamentos, construir esse seu network dentro das instituições que você passou? Você não tinha isso e desenvolveu? Como que é para você conseguir fazer? Porque eu vejo, por exemplo, quando a gente fala de network, eu vejo que algumas pessoas ficam meio com receio de tentar se aproximar, porque acham, pô, mas eu vou puxar saco, vão achar estranho. E pelo contrário, network é você construir um relacionamento ali com a pessoa, onde você vai agregar valor para ela, seja ajudando em alguma coisa ou prestando algum tipo de serviço. Isso vai gerar uma reciprocidade e aí vocês vão fortalecendo ali aquela conexão. Exatamente. Como que é para você criar essas conexões? Você sempre teve esse tipo de facilidade? Não, você foi buscar? Como que você desenvolveu isso? Porque você consegue fazer isso com bem facilidade, assim. Pelo que a gente conversa ali, você consegue circular, assim. Toma umas iniciativas, assim, que eu vejo, ela é muito ligeira. Eu sempre fui muito comercial, né? É muito intrínseco isso em mim. Então, nunca tive muita dificuldade de falar ou de me aproximar, assim, das pessoas. Eu acho que você tem que ser interessante para as pessoas para ter abertura de portas, né? Ser interessante sem ser interesseiro, sabe? Aquela velha máxima. Então, o que eu sempre busquei? Mostrar resultados, né? Então, isso bem, assim, toda a minha trajetória foi pautada em muito resultado, né? Dentro do Itaú, por exemplo, eu fiquei na época do Uniclass, eu fiquei entre as 10 melhores do banco, né? Os 10% melhores do banco. Então, consistência de resultado já faz com que você tenha facilidade em ter proximidade com as pessoas. Mas eu sempre eu sempre fui muito curiosa. Então, eu sempre quis saber sobre as outras áreas, conhecer mais. Eu tenho necessidade de aprender mais, de estar com pessoas que são acima do meu nível de conhecimento. Então, eu amo estar em ambiente assim. Eu tenho necessidade de estar com pessoas mais inteligentes do que eu. Então, isso me faz buscar sempre mais conhecimento. Buscar mais conhecimento, buscar mais... E nada melhor do que você falar com os especialistas da área, né? E buscar, assim, sinceramente, o que eu falo me ensina, me mostra. O que fez, até para os meus clientes, né? Quando eu atendo cliente que tem muito recurso, que consolidou uma carreira, como que você fez? É o interesse genuíno pela pessoa, sabe? Como que você fez para chegar onde você chegou? Quais foram os caminhos que você levou até isso? E no Itaú, por exemplo, quando eu queria migrar para o Ion, o que eu fazia? Eu tive uma sacada muito rápida. Eu tenho um LinkedIn com mais de 14 mil seguidores, né? E o que eu achei muito legal, que ninguém percebeu isso, quando alguém colocava que estava em Garden Leave no LinkedIn do Ion, eu adicionei todo mundo do Ion, obviamente, eu via que era do Ion, selecionei lá Ion, comecei a adicionar todo mundo. Quando alguém colocava Garden Leave, eu ia no intranet, alinhei com a minha gestora, obviamente, né? A Milene, na época. E aí eu ia no intranet, procurava o gestor da vaga, mandava um e-mail com o meu currículo, com todos os meus números que eu já tinha consolidado, com cópia para minha gestora, falando que eu tinha interesse na vaga que eu sei que surgiu ali.
Era uma iniciativa que ninguém tinha tomado no Itaú ainda. Era algo assim, surreal. Eu mandava meu currículo interno, meu currículo externo, mais os meus números consolidados. Então, foi coisas assim que me fizeram... Eu pensava muito fora da caixa desde sempre, assim. Sempre quis fazer o além, sabe? Então, ser inconformada no lugar onde você tá, eu acho que te faz galgar, assim, níveis que acaba... né, performando ali, acaba chegando até você e é incrível. Eu sou apaixonada por isso. Vamos fazer um exercício prático, então. O pessoal que está assistindo a gente aqui quer tomar essa coragem de chegar num gestor, num head de uma operação. Uhum. Como que essa pessoa pode... Vamos estruturar um e-mail para ajudar a galera que está assistindo a gente. Ai, que demais! Uma carta de apresentação. Como que a pessoa pode começar ali? Vamos dividir em algumas etapas. Primeiro, como ela deve começar esse e-mail de apresentação. Depois, o que deve ter nesse e-mail. Como que ela pode finalizar para talvez ter uma mensagem final ali. Uhum. Como que você estruturaria esse e-mail agora para fazer esse tipo de iniciativa? Então, a pessoa vai entrar lá na intranet agora, vai estar todo mundo fazendo isso, vai entrar em contato. Como que você montaria algo que... seria legal, não é aquela mensagem, tipo, você... Como que eu posso dizer? Fugiu o termo da palavra. Tipo, você não sendo muito direto... Você não pedindo a vaga ali, mas você mandando uma mensagem legalzinha que a pessoa vai olhar, nossa, diferente esse e-mail. Deixa eu ver quem que é a Bianca que me mandou esse e-mail. Como que você ajudaria a galera a estruturar? Claro, primeiro eu pesquisaria sobre o gestor da vaga. Então... obviamente, antes de você falar com qualquer cliente, antes de você falar com qualquer gestor, analisar o perfil dele, dar uma stalkeada, né, gente? Vamos fazer a lição de casa, né, para começar. Então, olha o perfil, vê com o que ele já trabalhou, com o que ele já... qual que foi a carreira dele antes, para você ter pontos em comum com essa pessoa. Falar a linguagem daquele head, daquela área, falar a linguagem daquele especialista ou daquela pessoa que você quer manter o network. Então, primeiro... eu parabenizaria pela carreira, pela trajetória, né, dentro do banco, chamaria ou no Teams, ali para quem é, né, interno, ou no LinkedIn, falaria, olha, eu me interessei, quero manter aqui um network contigo, quero te convidar para um café, parabéns pela carreira primeiro, né, por tudo que você já viveu. Gostei acho que tem um match aqui entre a gente. Vamos... meus números, isso é muito importante. Então, todos os contatos que eu fazia, eu sempre mostrava os meus números. Então, eu fui aqui protagonista em tal atividade, entreguei tal resultado. Tendo em vista tudo isso, tendo em vista todo esse ensejo, né, todas essas informações, eu acho que a gente tem um match aqui, né, em questão dessa vaga ou em questão desse tempo de carreira. E eu quero bater um papo contigo. O que você acha da gente bater um papo, tomar um café? Eu quero saber mais sobre a vaga. Eu quero mais informações sobre a vaga. Já li ali no LinkedIn a respeito. Eu acho que faz sentido para o meu momento de carreira. E eu queria saber mais de você, que é o gestor da vaga, se realmente a gente tem esse fit aí para eu seguir carreira, para eu me candidatar. E tudo, sempre quando eu faço assim, dá super certo. Chama para um café, chama para um almoço, nada como ter uma cara de pau assim, mas mostrar resultados também, né? Legal, vamos fazer um exercício número 2 agora. Eu vou te ajudar, eu conto uma história minha e você traz uma outra. Pensa em uma história ou em algum momento que aconteceu. Você trouxe o exemplo do online, vai mandar um e-mail ou abordar no LinkedIn. Agora, no dia a dia que você faz isso muito bem. Eu sei que tem muita coisa que você pensa, como que eu posso chegar nessa pessoa, você estuda o perfil para levar essa mensagem e você também olha ali como que eu consigo chegar nessa pessoa no dia a dia. Então, pensa em alguma história que você pode trazer, de alguma coisa que você fez no dia a dia para chegar em algum gestor, em alguma pessoa, para criar essa conexão, algo que você fez que funcionou no dia a dia. Vou trazer um exemplo. Quando eu estava lá em Miami, que eu estava visitando algumas instituições por conta da minha university, eu fui com algumas visitas marcadas, mas a boa parte das visitas eu peguei em contato e marquei lá. Aí o que eu fazia? Sei lá, tinha um prédio que tinha
que em 10 bancos lá, sei lá, tinha, sei lá, XP, Itaú, Santander, JP Morgan, Citi, eu ficava na recepção, aí geralmente tem as cadeirinhas, alguns tem os cafés, e eu ficava sentado e ficava vendo o pessoal sair do elevador nos horários de almoço. Acho que geralmente ali entre meio-dia, 2 horas, quando não tinha reunião. E eu ficava prestando atenção na conversa das pessoas e ficava olhando para ver quem era de banco. E aí eu ficava só ouvindo a conversa. E os que eu via que dava abertura, que era mais simpático, eu ia lá e, olha, você é do mercado financeiro. E aí eu puxava assunto para pegar o contato e eu poder depois subir e visitar o escritório. Que legal. Então, era uma estratégia que eu usava intencional, que, tipo, entrava nos prédios aleatórios, porque lá em Miami, segurança é tranquilo, você pode entrar em qualquer lugar. Você anda na rua, tem um... Não é outdoor, mas tem as plaquinhas ali com o nome das instituições. Então eu falava, aqui tem empresa do mercado financeiro. Aí eu entrava, ia na recepção, ficava sentado, fazia um miguezinho. Aí o pessoal ia passando, quem eu conseguia entender, eu falava, mas é do mercado financeiro, vamos tentar puxar assunto. Eu ia lá na cara de pau e tentava. Tem alguma história que você pode trazer de alguma coisa que você fez parecida para tentar se conectar com alguém? Em questão de network, algo assim, no dia a dia? Não, eu tenho uma história que é real mesmo, nada fictício e nada assim, não foi proposital, foi algo que eu já tinha feito, mas que gerou uma conexão assim absurda. E hoje, nossa, é uma pessoa que virou amiga, né? Virou um baita amigo mesmo. Sempre no final do ano, eu faço o meu planejamento pessoal e de carreira. E aí eu pego uma cartolina, uma amiga minha me ensinou isso no Personalité, a Michelle, que ela chama de mapa dos sonhos, enfim, e nada mais do que um planejamento financeiro, um planejamento de carreira, né, na verdade. E eu sempre faço 5 pontos importantes ali da minha vida. Saúde, espiritual, a parte pessoal, a parte de carreira e a parte financeira, né? Então, eu fiz ali o planejamento, o que eu tinha que fazer para os próximos 2 anos. E, assim, eu sei exatamente, mês a mês, o que eu preciso fazer, as pessoas que eu tenho que me conectar, o que eu preciso estudar, eu coloquei metas ali factíveis e com prazos estipulados para cada uma delas, cada uma dessas atividades. E fiz o meu marido fazer também. A gente sentou e ficou o dia inteiro fazendo isso. Foi muito legal. E a gente alinhou muito a expectativa para os próximos anos. Foi muito legal. Até para casais também eu super indico. E quando eu entrei no IAP, a gente começou a ter as aulas de carreira aos sábados. E o Diego Hortelado, que hoje a gente se fala quase todos os dias, assim, é maravilhoso. Eu me inspiro muito nele. E ele veio trazer justamente essa parte de carreira, essa parte de planejamento. E aí eu comecei a dividir com ele o que eu já tinha feito, o que eu já tinha me proposto a fazer, o meu planejamento, mostrei ali a cartolina mesmo, sabe? Do que eu já tinha desenhado, o meu papel, o meu plano de fundo do celular é um organograma de tudo que eu desenhei como meta em cada sentido da minha vida. E mostrei para ele. E assim, a gente criou uma conexão por conta de afinidade de assuntos e por conta de propósitos muito grande. Foi muito legal. E foi aí que a gente começou a desenvolver outros assuntos. E hoje, nossa, eu considero como meu mentor, assim. Imagina, é um baita nome ali, consolidado em Nova York, né? E diretor. Nossa, eu tenho muito orgulho de ter contato com essas pessoas assim. Mas tudo porque lá atrás eu me forcei a fazer algo a mais, a me planejar, a me estruturar e saber exatamente o que eu quero, né? Porque não adianta nada você ter uma rede gigante de network, mas você não saber para que caminho seguir. Então, isso é muito legal, você ter já um norte. E o Diego, ele é fantástico. Ele é surreal. Ele é sensacional. Um abraço, Diego. Tenho certeza que ele vai assistir. Estaremos juntos em Nova York na imersão de outubro. A gente vai lá no BI Mellon, que é uma estrutura fantástica. Não vejo a hora, tô bem ansiosa. Eu ainda não visitei o BI Mellon, vai ser a primeira vez. Nossa. O BI Mellon, a gente já fui para Miami, fui para Nova York, ainda não conheci a estrutura. Vai ser a primeira vez, vai ser com vocês também. Então, vai ser conversando demais. com ele ali, falando ali.
da estrutura da operação, mostrar as salas, aguardem surpresas aí, a galera do IAP, que essa imersão de Nova York vai ser bem legal. Vai ser impactante. Não, vai ser. E legal, acho que tem bastante insights, tem bastante coisa. Agora, trazendo um pouquinho para a parte de cultura, a gente estava até mencionando isso ali antes de a gente começar a gravação. Você vem do Itaú, que tem uma cultura de um banco mais tradicional, onde você trabalha ali, tudo funciona muito perfeitinho, tudo redondinho. E aí você sai do Itaú para ir para um modelo de assessoria, que é uma dinâmica totalmente diferente. Vocês estão montando uma empresa do zero. A empresa do zero, muita coisa vocês têm que criar. Vocês saem do modelo onde tem toda a estrutura para vocês terem que construir um modelo de negócio de vocês. Pô, o Fabrício Manini tem toda a expertise dele, mas você empreender ali, construir o escritório de assessoria de vocês do zero, é muito diferente, é um outro desafio. E aí depois vocês saem desse modelo de assessoria para juntar junto a XP, apesar de... Não vou falar que é parecido, não é parecido. Tá dentro do modelo de assessoria, mas tá dentro da XP direto, plugado ali, é bem diferente de você ter o escritório ali e trabalhar no modelo. Sim. Então, é diferente, são 3 vertentes. Como foi esse desafio e qual que são essas diferenças culturais de você trabalhar num banco mais tradicional, depois você ter que migrar para um modelo de assessoria e você sair desse modelo de assessoria para um lugar direto na XP? E até dessa segunda parte, eu converso às vezes com alguns alunos que eles atuam numa assessoria de investimento, eles estão pensando em ir para um banco ou voltar, só que eles ficam com esse receio de adaptação e até de como que quem está dentro vai ver eles, porque é muito diferente assim o modelo. Como que foi para você esse desafio? Quais são as diferenças culturais de modelo da assessoria para um bancão? Tem diferença de quem está num escritório vinculado a uma assessoria e entrar na XP, é o mesmo modelo? Como são essas diferenças? São diferenças bem grandes. Eu acho que a parte cultural foi um choque foi algo impactante. Mas o que eu vejo de principal, assim, divisor de águas, né? Eu sempre fui muito inconformada. Então, assim, eu olhava para mim dentro do Itaú pelo fato de eu não queria ser líder. Via que estava meio fechado de vagas ali no Ion. Não tinha muita oportunidade naquele momento, né? O Itaú é um bancão que te dá tudo na mão. É algo que, assim, os processos funcionam super bem, são muito fluidos. Já tem tudo muito estipulado, né? Tudo muito determinado ali. Você não precisa fazer muito esforço para você criar um novo processo. Pensa que é um transatlântico que tá, né, indo numa direção, né? Se chegar, sentar na cadeira e entregar resultado. Exatamente. Não tem desculpa. Exatamente. Quando você migra para um escritório, você começa tudo do zero. Imagina você ter que criar processo por processo para cada coisa. Apesar de a gente ser plugado a um escritório que era vinculado à XP, já tem todo um ecossistema, né, de plataforma muito legal. Só que várias coisas, vários ali mesas que a gente queria trazer para os nossos clientes, a gente teria que montar do zero. Então, tem um custo muito grande sobre isso. Então, você começa a ser dono do negócio real. É algo muito, assim, forte. Eu participei da criação do escritório da parte de falar com a arquiteta de montar o escritório do zero. Decidir como que ia ficar o banheiro, qual porcelanato, entendeu? É ser dono real. Imagina você construir uma casa. É assim. É esse o sentimento, sabe? É você por você. Você tem que olhar muito. Você começa a olhar os detalhes dos números, as vírgulas, tudo que você vai gastar. Mas será que isso não dá pra gente economizar? Será que esse dá pra gente gastar mais? Então, você começa a ter esse olhar de dono de que, poxa, vai sair do nosso bolso. Aqui não vai sair do bolso do banco, vai sair do nosso bolso. Então, você começa a ser mais criterioso. Quando a gente volta mas ali no escritório,
a gente moldava a nossa cultura, o nosso ambiente, né? Era só os sócios, então a gente que programava, por exemplo, um happy hour, a gente combinava e fazia. As reuniões, a gente que estruturava, era algo muito gostoso, assim. A gente viveu um momento, a gente tinha um deck bem legal, assim, que a gente atendia os clientes. Era algo muito gostoso nesse sentido, assim, mais leve. Quando a gente volta para um bancão, a XP, né? Só que a XP, ao contrário do Itaú em questão de cultura, é uma cultura muito agressiva em questão de ser protagonista, assim, em questão de ser dono do negócio também. Então, o fato de eu já ter vindo do escritório já me trouxe uma bagagem ali de como que seria dentro da XP. Porém, com muito mais ecossistema para atender os clientes. Então, o que eu estava criando dentro do escritório, quando eu tombo para a XP, eu já tenho tudo à minha disposição. Então, já fica mais tranquilo nesse sentido. Porém, parte de cobrança, de resultado, de entrega, chegando clientes da própria base da XP, e aí tem que administrar vários pratinhos de uma vez, né? E aí volta para a questão de entrega. No escritório, o que eu vejo que é muito desafiador é você montar a tua carteira do zero. Eu ia perguntar isso, porque você saiu do Itaú para ir para o modelo de assessoria, mas não foi algo planejado que você se organizou para falar, olha, estou olhando para o modelo de assessoria, vou começar a me organizar para daqui 6 meses, 1 ano eu fazer essa transição. Até então você ia para um Bradesco, que é um outro bancão onde você também já chega... obviamente, tem toda uma diferença cultural de Bradesco para o Itaú, mas em questão de modelo de você chegar, já tem uma estrutura, você já tem uma base de carteira para trabalhar, é um pouco parecido com o modelo do Itaú. Na assessoria, não. Não era que você estava indo para um escritório de uma assessoria que já estava rodando, você estava indo construir do zero. Como que foi esse baque de um dia para a noite, entre aspas, você não tem mais carteira de cliente, vocês têm que começar a correr atrás de tudo isso. Como que foi esse desafio desse modelo Itaú, onde você já tem uma carteira de cliente, para um modelo que vocês têm que fazer a captação, só que você não se planejou para isso, foi muito em cima da hora. Né? Aí entra o protagonismo e a questão de fazer muito network, ser muito comercial. Eu já tinha me programado para sair do Itaú há 6 meses. Então, quando deu a metade do ano de 2023, eu já sabia que o meu time era até o final do ano de 2023. Eu sentei para conversar com a minha gestora e eu falei assim, olha, eu tenho até o final do ano para ficar aqui. Se eu não conseguir fazer essa migração de carteira, eu não estou mais feliz onde eu estou. Eu não tenho mais o que me desenvolver aqui. E se não tem desafio, para mim não tem graça. Não faz sentido me manter. Eu sou movida a desafio. Eu gosto de estar com pessoas, né, maiores que eu. Então, para mim, eu já não via mais sentido. Então, eu já comecei a fazer a minha programação em questão financeira pessoal. Comecei a já me organizar em questão de reserva e já comecei a me planejar para os meus próximos passos. Então, independente para onde eu iria, eu já tinha uma programação já feita. Então, levou assim eu não saí do Itaú para ir para um Bradesco, mas sem pensar no futuro. Eu já tinha saído com uma programação muito estruturada na minha cabeça. Então, me programei, tive 6 meses para tomar essa iniciativa. Que te ajudou ali. E de adaptação, de questão de cliente, de você fazer essa prospecção ativa, você tinha um network ali, tinha base, mas você conseguiu aproveitar a parte do cliente que você atendia? Você teve que começar a fazer captação do zero? Como é que foi esses primeiros dias de transição ali, começando na assessoria? Na verdade, assim, a gente começa do zero, né? Carteira, a gente começa do zero. E, assim, eu já tinha bastante relacionamento pessoal também, que eu consegui levar. Então,
pessoas ali do meu ciclo, que eu achei que fazia sentido, eu comecei a trazer. E eu acho que o Member Get Member, nesse momento, é muito legal. Então, você faz um bom trabalho, esse bom trabalho vai refletindo, né? Vai reverberar ali em outros clientes, então um vai indicando para o outro, que vai chamando o outro, e assim você vai crescendo na tua carteira. Mas, obviamente, que ser protagonista faz total sentido, né? É necessário, né? Então, por exemplo, eu fazia ali mapeamento de alguns clientes, eu sabia que tinha uma cliente muito forte, que eu queria trazer, muito expressiva, e ela era, na época, ela era referência no ramo de flores. Então, o que eu fiz? Eu comprei o workshop dela e fui prestigiá-la no workshop no final de semana. E levei uma cesta para ela de café da manhã. E assim, não é um workshop baratinho, é um workshop caro. Mas assim, por quê? Porque eu sabia que eu iria estar em um ambiente onde, se eu não trouxesse a cliente que era meu foco, eu podia trazer 2, 3 ali que estavam no mesmo ambiente que era aonde eu queria me envolver. Então, assim, é ser interessante, ser interesseiro, mostrar o seu trabalho, mostrar que você está ali interessado no que a pessoa tem para te ensinar e mostrar que você também tem uma proposta legal para fazer. E nesse workshop, por exemplo, eu consegui 3 clientes, então foi muito legal. Comecei a ir em ambientes diferentes, né? Comecei a me desafiar em lugares onde eu nunca fui, para trazer cliente, captar cliente, né? Ser interessante, mostrar um pouquinho do meu trabalho, trocar cartões, né? E eu acho que assim, quando você é genuíno, quando você se interessa pelo outro de forma genuína, poxa, o que você trabalha, o que você faz, né? Esses dias mesmo eu estava fazendo uma assessoria com um cliente que é especialista em poliuretano. Eu não sei o que é isso. Me ensina, o que é isso? Me mostra um pouquinho mais, mas o que isso reflete e tal. Ele é de uma empresa da China. Fala um pouquinho mais sobre o seu trabalho. E assim, você se interessar pelo outro. Então, isso cria conexão, né? Então, eu acho que é isso. É você pensar fora da caixa. Esses starts que vêm assim para você, como que você busca algum tipo de mentoria? Como que foi esses starts, por exemplo, lá no começo, quando você se planejou para fazer a transição, que você tinha muito bem claro, não sei para onde não sei aonde vai ser, mas minha data é final do ano. Em alguma outra instituição vou estar, porque não estou contente com o momento, vou buscar, e acabou dando certo ali de ser assessoria. Mas você te deu algum start ali que te abriu os olhos, pô, não tô contente aqui. Algum lugar te deu esse estralo. Aí quando você traz, por exemplo, do cliente, nossa, quero fechar essa cliente, vou lá e vou fechar um masterclass dela para ir lá no evento. Como que vem esses estralos para você dessas ideias? Você tem alguém que você conversava muito, que te dava esses direcionamentos, que fazia esse papel de mentor de carreira? Da onde que vinham essas ideias? Porque são ações assim que, quando a gente olha para a massa, vamos pegar a maioria dos profissionais do mercado financeiro, a maioria não toma essas iniciativas, não toma essas decisões. Quando a gente conversa com o pessoal, são poucas pessoas que tomam essas iniciativas diferentes, que faz com que vocês tenham os resultados fora da média ali. Então, como que vinha? Tinha alguém que você conversava muito, que te dava essas orientações, te dava esses direcionamentos? Na época você estava no PAP, foi alguma coisa do programa? Como que eram esses estralos dessas ideias? Na verdade, assim, nunca tive mentoria nesse sentido. Eu fazia parte do PAP, que já era um ambiente, né, muito acima da média, assim, já entregava muito conteúdo e me forçava a querer ir além. Mas eu acho que o estralo ali, onde eu percebia que eu sempre fui muito inconformada. Então, o que eu via, sempre analisei muito a minha carreira. De olhar para o lado e ver que as pessoas estavam reclamando da posição, que não estava feliz onde estava, porque isso a gente vê muito no banco, né? Pessoas que estão infelizes, mas que não têm não tomam atitude de mudar, de prosperar.
Cara, reclamar é clamar 2 vezes. Então, não adianta você ficar reclamando e não tomar atitude de mudar. Tanto é que quando eu saí do Itaú, todas as cadeiras na minha agência mudaram praticamente ali, uns 80%, eram umas 10 pessoas, eu acho que umas 7, 8 pessoas mudaram ali depois que eu saí. Então, eu dei o start ali. Mas o que me dava esse pontapé de mudança é olhar e ver que eu não tinha mais pista para correr, que eu não tinha mais lugar para crescer naquele lugar, naquele ambiente. Então, assim, olhar para uma instituição e você ver que você já alcançou um nível ali onde você não tem mais patamar de crescimento e você já não tá... Você olha para a tua carreira, você já domina tudo. Quando entra alguém, você que ensina, você que direciona, né? Você que dissemina o conhecimento. Então, era isso que eu já fazia no Itaú. Já disseminava conhecimento, treinava ali, tinha um pessoal de estagiário, a assistente, tal. Eu administrava, cuidava. Tinha outras pessoas também que faziam isso. Mas quando você já se vê nesse patamar onde você já domina muito a tua função e não tem mais nada para absorver, você fica muito obsoleto, né? E aí você tenta um próximo passo, já olha um próximo passo, já não tem mais para onde crescer, não faz muito sentido você se manter ali. E aí é a hora que eu faço muito autoanálise. Cara, onde eu quero chegar? O que eu preciso fazer para chegar naquele lugar? Quais as atividades que eu preciso fazer, executar para eu chegar naquele patamar? Então, assim, isso sempre foi assim na minha carreira. Então, era um ano promoção, um ano promoção. Quando não tinha alguma migração de cargo, eu sempre busquei promoção. Sempre fui muito obstinada. Então, não ter essa visão de longo prazo, para mim, é a hora de mudar. Legal, legal. Tem um ponto interessante que você comentou também, que seu esposo, vocês fizeram um exercício junto ali, você falou, ó, coloquei ele para trabalhar também. Como que é e qual o peso dessa importância de as pessoas que estão em casa participar disso junto e dessa questão de apoio? Às vezes não é o marido, a esposa, mas às vezes a pessoa que mora junto com o pai ou a mãe ou algum familiar ali em casa. Como que foi esse peso desse suporte? Do seu esposo ou de algum outro familiar te ajudando nessa carreira? Porque teve muitas coisas que você arriscou ali, você foi para cima e tem muitos perrengues que a gente passa. E, por exemplo, quando você fez essas transições, acredito que você pensou e refletiu em alguns momentos de, pô, será que faz sentido? Será que não? Vou pro caminho X, vou pro caminho Y. E agora? Então, quando a gente olha o perfil de uma pessoa que chegou onde você chegou hoje, com muito mérito, esforço, entrega de resultado, teve vários momentos que não foram fáceis e a gente toma vários baques no dia a dia. Como foi para você a importância disso, de estar junto, dele estar próximo, dele participar disso? Qual o peso que você dá para isso? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a importância dessa parceria de quem está com a gente ali em casa. Bom, para falar um pouquinho mais do meu pessoal, eu não tive uma estrutura familiar, né? Então, minha mãe, eu sempre brinco que a minha mãe sempre foi minha filha e eu que criei meu irmão. Então, eu não tive pai nem mãe que me direcionasse, né? Infelizmente, meu pai não foi presente, então não tive isso. E meu maior case de sucesso, eu sempre falo isso para todo mundo, é meu irmão, que mora fora hoje. Então, eu sou muito grata de ter direcionado ele muito bem. Eu não tinha possibilidade de dar errado, eu tinha que dar certo. Então, eu tô com meu marido há mais de 15 anos. E ele sempre foi muito parceiro, sempre foi parceiraço, assim. Óbvio que todo relacionamento tem altos e baixos e tal, mas o que é legal no nosso relacionamento é que a gente é muito unido. Então, por exemplo, se era para passar perrengue, a gente iria passar perrengue juntos. Se era para estar, né, na época das flores, a gente iria colher as flores juntos. Então, assim, ter essa importância dessa retaguarda, dessa, né, saúde até emocional e familiar ali, meu marido sempre foi muito meu porto seguro. Então, me ajudou muito nisso, né? Ele não é do mercado financeiro, graças a Deus, então não fica louco igual a gente, brincadeira. Mas
ele tem comércio e tal, então eu sempre ajudei ele muito nessa parte, né, também. Então, a gente se ajudava muito, a gente trocava muito. Quando eu comecei lá no banco, as minhas primeiras formaturas, nas minhas primeiras formações mesmo, eu não tinha nada, assim, eu não tinha condição para nada. Ele que me ajudou a comprar meu primeiro vestido da formatura, ele que... Nossa, ele me ajudou em vários sentidos, né? Eu não tinha um computador para estudar. E ele falava, não, vem aqui para casa, estuda aqui e tal. Eu ia para casa dele, a gente nem ficava junto praticamente, eu ficava só estudando, porque eu sabia, eu não gostava de ficar em casa, porque eu preferia passar mais tempo fora estudando do que ficar dentro de casa, que para mim não era um ambiente legal. Então, me fez crescer muito como ser humano, sabe? Eu tinha que dar certo. Eu não tinha opção de dar errado. Ou dava certo ou dava certo. Meu irmão dependia de mim, minha família dependia de mim. Eu não tinha pai, não tinha mãe, eu tinha que fazer dar certo. Então, assim, a minha obstinação quando eu entrei no banco, de ter um ano promoção, foi porque eu tinha que engolir aquilo de qualquer jeito. Eu tinha que ser sangue nos olhos, faca na caveira, literalmente. Então, acho que hoje eu olho para trás e vejo... né, óbvio que eu quero muito mais, né, não cheguei ao patamar que eu quero, mas quando eu faço a minha autoanálise e eu olho para trás e eu vejo meu irmão encaminhado, a minha mãe, né, numa condição melhor, né, e eu e meu marido numa condição muito melhor do que a gente saiu, quando eu comecei a trabalhar, assim, só para quem conhece assim, um pouquinho da minha história. Quando eu morava com a minha mãe, eu morava num cômodo 2x3. Entendeu? Não tinha banheiro dentro. A minha situação era essa. Então, ser obstinada, fazer eu passar... A vida ter me feito passar por tudo isso, faz com que eu dê muito mais valor a tudo que eu tenho, né? Então, eu sou muito grata e eu sei que foi muito esforço, muita ralação mesmo para chegar e eu vim literalmente do nada. Legal. Eu sou muito orgulhosa da onde eu cheguei hoje. Parabéns, parabéns. Baita história, uma baita trajetória de vida. Parabéns pro seu marido também. Quando a gente conversa, dá pra ver que ele te apoia muito, isso é muito importante. E dá pra ver que é recíproco do seu lado também apoiando ele. Então, parabenizar o casal pela história, tudo que vocês estão construindo junto. E quais são os próximos passos da Bianca, então, que você comentou? Tem muito ainda? Nossa, tem muita coisa! O que a Bianca tá almejando, o que a Bianca tá olhando? Eu sei que tem um tal de internacional aí que ela tá olhando. O que a Bianca tá olhando para a carreira profissional aí para os próximos anos? Então, meu foco agora é migrar minha carreira para o internacional, é o meu objetivo, né? Como eu falei, tenho meu irmão que mora fora, que eu tenho um baita orgulho, assim, de tudo que ele vem construindo lá também. Meu maior case de sucesso. Mas, quando eu olho para a minha carreira, eu vejo que o mercado financeiro tem um gap gigantesco na parte internacional, né? E o IAP veio assim, encaixou como uma luva no meu momento de vida. Eu já estava pesquisando em fazer alguma coisa fora, né? Fazer, não sei, um doutorado, alguma coisa fora. Eu já tenho 3 MBAs aqui no Brasil. E pensava em fazer alguma coisa fora, né? O IAP é o 3º MBA ali, que é a parte internacional. Mas o que é legal? Fazer essas imersões, né? Então, corroborou muito ali pro momento de vida. E eu tenho já uma programação muito bem definida. Então, eu já sei os meus próximos passos, sei o que eu quero fazer. E a parte internacional é o que me brilha os olhos, assim. Eu acho que tudo, quando é difícil, para mim tem um gostinho, sabe, de desafio. É sensacional. Então, assim... me desafia a ser melhor, me desafia a estudar mais, me desafia a morar em um lugar que tem... Eu penso assim,
o nosso mercado financeiro aqui é tão pequenininho, lá tem tanta possibilidade, um mar de oportunidades. Então, assim, eu penso em tudo do que eu posso viver lá, tudo que eu posso degustar lá. Cara, isso é tão sensacional, assim, me faz ter aquela vontade de quando eu comecei no banco, assim, é aquele gosto de desafio mesmo. E eu tô muito feliz, tô muito animada, assim, tem muita coisa boa pra acontecer aí. Qual que foi aquele momento que você olhou pro internacional e virou a chave, que você começou a ter esse contato e você falou, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero trabalhar com internacional, eu vou trabalhar com internacional. Como que foi? O que você viu? Foi investindo, atendendo o cliente, leu alguma notícia? De onde que veio essa vontade que você falou, preciso entender mais disso e vou trabalhar com isso? Como é que foi? Quando eu fui pro escritório, eu já gostava muito da pauta. Então, quando eu fui para o escritório, a gente já falava muito de ter uma operação fora. Sonhando grande. Ter alguma operação fora, que era algo interessante. E, cara, sensacional, assim, isso me brilhava os olhos. Mas quando eu fui visitar o meu irmão, que eu fui para Nova York... Aquilo depois que você vê, você não desvê mais. Você viu, você não desvê mais. Aí você vai para Nova York, você olha aqueles grandes bancos... E aí você fala, cara, se eu estudar mais um pouquinho, eu chego lá. Eu me desafio. Se eu descobrir o caminho certo, eu gosto do desafio. E aí eu comecei a pesquisar. Eu voltei da viagem já enlouquecida. E aí eu falei pro meu marido, cara, é isso, esse é o meu próximo objetivo. Vou colocar no papel, vou estruturar aqui o que eu preciso fazer e vamos pra cima. E aí fiz ele também colocar no papel. Outro exercício, vamos fazer um exercício junto, vamos olhar o que você pode fazer lá também, o que dá pra gente estruturar aqui, o que dá pra... E aí ele foi vendo, porque eu tenho que mostrar pra ele, né? Não é só falar, tem que mostrar. E aí ele foi vendo que era factível, né? Num prazo tal, X, pros nossos planejamentos. Ele é interessante. Pô, e aí eu fui convencendo. Olhando mais de pertinho, assim, muito bem planejado e organizado. É interessante. Dá pra gente mudar assim. Dá pra gente... E aí foi aonde eu fui mostrando. Aí agora a gente vai de novo na imersão. Ele vai comigo também, porque aí eu vou visitar meu irmão de novo. Ele tinha ido na outra? Tinha. Tinha ido? Ah, então ele também viu. Não, depois que os dois vê, você não diz, Não, né? ele, quando eu fui visitar meu irmão, nós tivemos a oportunidade, foi bem legal, que nós tivemos a oportunidade de viver como uma pessoa que mora lá mesmo, né? Como um nativo. Então, que delícia foi poder viver isso, né? E nos lugares aonde eles vão, mesmo no dia a dia, passar o dia a dia mesmo deles lá. Então, isso eu acho que aguçou um pouco mais, assim. E foi incrível. E tudo planejado. Combinado não sai caro. Tudo planejado, organizado. A gente chega lá. E já tem a cidade favorita? Team Miami, Team Nova York? Tá aberta para outras possibilidades? Talvez Orlando, Texas? Como já tem uma cidade, uma região ali, já tá olhando? Já. Nesse planejamento que eu fiz com meu marido, justamente para a gente definir esses detalhes, porque eu já entrei no micro dos detalhes, né? Nós decidimos por bem comum Miami. Miami? Faz mais sentido para os dois, assim. Mas foi o clima, a região? O clima. Eu tava... Primeiro momento, quando eu fui pra lá... O clima e por ser mais próximo do Brasil também. Eu fiquei mais encantado com Miami. Miami ali é minha queridinha. Só que eu tava pensando, eu comecei a comparar a rotina. Falei, Nova York é mais agitada, lembra muito São Paulo. Miami é bonito, Mas e se você morando muda? Porque uma coisa é lá ficar uma semana, 2 semanas, você volta pra cá e você sente saudade, aí você vai e vê tudo. Mas eu fiquei falando... E no dia a dia para morar, será que é tão agitado assim? Será que eu vou estranhar? Agora eu já tenho minhas dúvidas se talvez eu escolheria Nova York ou se eu ficaria em Miami.
Gostar de primeiro momento, eu me identifiquei mais com Miami, mas eu fiquei pensando em talvez a correria do dia a dia deve ser é bem mais tranquila assim. Eu falei, eu tô acostumado com São Paulo, morei a vida inteira aqui, Nova York é tiro de letra. Agora ir pra um lugar mais calmo, não sei. Agora eu tenho essa dúvida se eu escolheria Miami ou Nova York, mas por enquanto acho que eu puxo mais lado pra Miami também. Até pelo clima também, é mais calor, tem mais Então, sol. nós fomos para Nova York e tinha acabado a parte de neve, o período de neve, mas ainda tinha bastante neve no chão, assim. E tava muito frio. Assim, tava frio, né? Eu acho que na época que a gente chegou, tava uns 15 graus. Pra quem mora em São Paulo, não tá muito acostumado. Apesar que agora a frente fria veio com força, né? E meu marido odiou. É. Detestou, assim, frio, não gostou. Mas eu acho que eu me adaptaria. Principalmente por conta do trabalho. Eu acho que lá tem... Todo mundo fala muito isso, né? Eu não sei como é que é realmente, mas que lá tem as maiores mentes. São os É, nomes mais renomados do mercado financeiro. Então, aquela imagina, correria, aquela trabalhar com essas pessoas, eu acho que iria me dar um gás um assim, gás a diferente. mais, Mas, nós temos família aqui, Miami ficaria mais próximo, né? E eu acho que a adaptabilidade do clima seria mais Favorece. fácil, favorece. E outra, lá tem muito mais latino, né? Então, pro que o meu marido trabalha, seria mais favorável. Então, pensando num todo, colocando ali, fazendo um checklist dos prós e os contras, Miami, Miami sai na frente. é. Meu receio é o frio. Aqui no ar-condicionado gelado eu já tô tremendo. Eu nunca peguei neve nos Estados Unidos, então eu não sei como é que vai ser ali. Talvez, nossa, neve primeiro, você monta um bonequinho ali, bota um cachecol, vai ser lindo, mas pra morar, eu tenho esses Em receios. outubro a gente vai pegar. Vai estar frio. Já vai estar neve lá. Vai estar frio. É. E como é que tá o IAP? Como é que tá as aulas? O que você tá gostando? É demais, né? Eu sempre busquei estar em ambientes assim onde me desafiam. Então, o IAP é justamente esse desafio gostoso, né? Tá com pessoas ali que, poxa, já tem CFA, né? Já estão no mercado há muito mais tempo que eu, já tá numa carreira num patamar muito mais acima do que o meu. E sem contar os professores, né? Os professores são demais, assim. Conteúdo muito de peso, assim, muito relevante. E é conteúdo de verdade, coisa, né, que a gente não vê no dia a dia. É algo que a gente não vai aprender numa universidade, por exemplo, que só passa teoria e não passa prática, né? E as imersões que eu tô super ansiosa para viver. Então, isso é um ambiente que, poxa, imagina você tá aprendendo sobre o mercado internacional com brasileiros que são os heads da área, são os diretores, são quem fundaram as empresas lá. É um baita de um programa, eu tô super feliz e, nossa, engolindo, assim, cada aula. É maravilhoso. Me desafia muito a ser melhor, a estudar mais. Eu amo. E qual aula mais te chamou a atenção? Você mais gostou até agora? Nossa, são tantas. Difícil escolher uma. Mas eu acho que... eu adoro a parte prática que o Will traz do dia a dia. Eu acho que aquilo a gente vive o dia a dia. Então, ele fala de um jeito leve. Eu sempre comento sobre isso no grupo, né? Ele fala de um jeito leve de coisas complexas. Então, ele traz para o dia a dia, assim, de uma forma muito tranquila que qualquer pessoa que tenha um pouquinho de conhecimento já consegue entender. Então, eu acho isso super legal. A parte tributária é algo que a gente não via, né? Não tinha. A gente não tem isso dentro dos bancões. É totalmente fora da nossa realidade. Então, ter a parte tributária ali de sucessão... Sucessão a gente até vê um pouco, mas a parte tributária era um bicho de 7 cabeças. Eu nunca tinha tido uma aula, assim, tão
raiz mesmo, tão a fundo na parte tributária. Coisas assim, dúvidas mesmo complexas. Então, o Bruno Peixoto ali arrasa nisso. Eu sou suspeita para falar, porque eu adoro e toda vez que faz a aula, eu comento, eu falo, cara, parece que a gente precisava de umas 10 aulas dessa para ter mais insumos para a gente estudar, mais conteúdo, porque quanto mais ele fala, mais a gente tem dúvida, mais a gente quer aprender mais, ler mais. Então, assim, é algo surreal. Eu adoro a parte tributária, que confesso que é complexo, então quanto mais complexo, eu acho que a gente tem que se dedicar mais a estudar, né? E no dia a dia hoje seu, na rotina, trabalhando lá como investment banker, em questão do internacional, como é que tá para você no dia a dia? Como que você vê essa importância para o profissional? Ele se aprofundar e buscar mais entender. A gente está vendo aí praticamente não dá uma semana sem estourar alguma notícia lá fora que está tendo algum impacto. Isso está chegando para vocês em questão do cliente demandando? Como que você vê isso no dia a dia mesmo assim? Isso com certeza, né? Eu acho que os investidores, né, os clientes estão tomando mais consciência do quanto é importante diversificar o seu portfólio, né? E ainda mais no Brasil, onde o rating do Brasil é pior do que uma Colômbia, né? É pior do que outros países que a gente não nem imagina. Então, quando a gente mensura isso para os clientes, a gente consegue mostrar o quanto o mundo lá fora, Europa, Ásia, Estados Unidos, tem um mar de oportunidade que ele só está cuidando de uma caixinha aqui, Brasil. Né? E é igual quando a gente olha os rates ali do crédito privado. Poxa, se você não investe num CDB que é C, que é BBB, mas por que você investe, por que seu portfólio está todo no Brasil? Então, a gente começa a mostrar, cutucar ali e mostrar uma diversificação de portfólio muito maior, o que o cliente hoje já tem muito mais acessibilidade, porque é algo que já está começando a se disseminar mais no Brasil. Então, mostrando essas facilidades, mostrando que é possível, a gente já consegue ver uma penetração maior dos clientes no mercado internacional. Eu acho que isso é imprescindível, a gente trazer essa educação financeira para os clientes, mostrar na prática que isso funciona, que essa diversificação é bacana, né? Cerca de 20% ali do que a gente consome já é internacionalizado, então ter ali pelo menos um portfólio, né, 15% internacional já é super conceituado, né, super bacana ali para a carteira. Então, eu gosto de mostrar muito isso para os clientes. E a minha rotina, que você perguntou, é acordar, já assistir Morning Call, já ler um pouquinho sobre o mercado, né? Ver as atualizações. Hoje o mercado é muito cíclico, então qualquer notícia já muda, já cai a bolsa, sobe o dólar, ou é ao contrário. Então, mostrar para os clientes que você está antenada, mandar ali para os clientes notícia rápido e quente, porque se você não fizer isso, outro investment banker vai fazer também, vai mostrar para o seu cliente a notícia que você não está mandando e acaba que ele cria uma afinidade com outro assessor, com outro investment banker. Então, é legal você estar próximo. E ter isso na ponta da língua, né, mostra autoridade no assunto. Legal, legal. Estamos caminhando para 1 hora de bate-papo. Olha só! Passa Passa voando, rápido, né? Eu falo pra galera, se deixasse, ficava umas 2, 3 horas aqui falando direto e não via a hora passar. Pra gente ir pros finais, queria que você deixasse um recado pra galera que tá assistindo a gente. Uma dica, um conselho pra quem tá no mercado financeiro, quer performar, quer continuar crescendo. Tenho certeza que muita gente que vai assistir a gente vai se inspirar na sua carreira. Vai sair mais 2, 3, 10, 15, 20 Biancas por aí, pra você ter uma história fantástica. Então, queria que você deixasse um recado pra galera que tá assistindo a gente. Eu acho que o principal recado que eu deixo é: seja protagonista da sua carreira. E não é clichê falar isso. Eu acho que quando você tem um pleno domínio da onde você quer chegar, o que você precisa fazer para alcançar esse objetivo, te faz sair do status quo e faz você caminhar para a direção certa, para a direção onde você precisa chegar.
quando você só entra na inércia do dia a dia, porque eu escutei uma frase que é muito real, né? Quando a gente está no banco, parece que a gente está com um cabresco, né? Ou então com uma algema de ouro, onde essa algema te proporciona uma PLR bacana e por isso você nunca sai do banco, você nunca cresce, nunca se desenvolve. Então, não deixe com que o banco te engula. Depois das 4, depois das 6, você tem que ter objetivo e planejar a tua vida para o seu desenvolvimento. Você tem que focar em você. Porque se você deixar a rotina te engolir, se você deixar o banco te engolir, assim, a gente chega tão estressado, que às vezes a gente não pensa no que a gente pode fazer para evoluir. E é aí onde muitas pessoas, por exemplo, eu já vi diversas pessoas que são boas pra caramba dentro do banco, mas que não começou a performar mais porque já estava muito cansado, já estava insatisfeito e foram demitidos. E não se desenvolveram, não procuraram ali no tempo que estava dentro do banco a crescer, a se desenvolver, a tirar uma certificação, ou a estudar, ou fazer um MBA a mais, ter network com pessoas relevantes no mercado, né? Tirar um tempinho. Na minha agenda dentro da XP, eu coloco sempre um horário ali para eu ter um café com alguém relevante dentro do mercado, dentro da XP. Poxa, o que você faz? Me conta um pouquinho da sua rotina. Como que é a gestão da tua equipe? Então, isso faz com que você comece a pensar fora da caixa. Poxa, eu tô aqui, mas eu tenho essa oportunidade ali. Eu posso crescer para tal lugar, eu posso mudar a minha carreira para tal vertente. Então, seja protagonista da sua carreira. Muito bom, muito bom. Encerramos aqui então com chave de ouro. Quero agradecer a Bianca por estar aqui com a gente, dispor na sexta-feira, poderia estar descansando, veio aqui pra gente gravar, então obrigado, Bianca, parabéns por toda a trajetória. Obrigada a vocês, é sempre um prazer estar com vocês, eu sou fã de carteirinha, que aluna muito antiga, e sou grata por toda a evolução que a M Banco está tendo, né, o IAP, porque isso me fez evoluir também. Então, é muito legal ver o quanto vocês estão crescendo. Parabéns também por toda a evolução. Obrigado. Pro pessoal que está assistindo a gente, muito importante que vocês mandem para todo mundo de todas as instituições, principalmente para a XP também. Pode mandar para os bancos lá fora também, porque a Bianca quer fazer essa transição. Então, manda pro pessoal do DP, do Citi, do BI Melon também, manda para todo mundo lá. Reza a lenda que quem não curte, não compartilha o vídeo, não consegue internacionalizar a carreira. Então, fica por conta de vocês, quem é supersticioso, eu não arriscaria não tomar nenhuma ação. Então, compartilha aí. Esse foi mais um episódio do Papo Offshore. A gente se vê em mais um vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.